Paz do Senhor e boa noite. Eu queria fazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, o seu capítulo 14 e o versículo 30, que diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Se formos analisar todo o contexto dessa palavra, a gente vai observar que os discípulos eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas ao meditar nesse versículo, o Senhor ele falava comigo que muitas das vezes, por estar fazendo a vontade de Deus, não significa que não vamos enfrentar a tempestade. Mas há uma diferença. Quando a gente enfrenta a tempestade fazendo a vontade de Deus, a gente tem a presença do Senhor do nosso lado. Onde a Bíblia diz, no versículo 22, que logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e passasse para o outro lado. Então, eles estavam obedecendo à voz do Mestre, onde a Bíblia diz que Jesus ele sente a necessidade de ter um momento só dele. Então, ele despede a multidão e ele vai orar e ele ordena aos discípulos que fosse para o outro lado. Mas a Bíblia diz também que eis que se levantou uma tempestade tão forte e eis que o vento ele era contrário. Então aqueles discípulos eles estavam passando por um cenário adverso, porque é difícil remar contra a correnteza quando o vento ele é contrário. Mas o que me chama a atenção é que essa tempestade na vida dos discípulos não era para matar eles, mas era para que eles tivessem uma experiência sobrenatural com Deus. Porque a Bíblia diz que eis que na quarta vigília da noite, Jesus ele vem andando por cima do mar. O que me chama a atenção é que em meio àquele cenário tão adverso que os discípulos eles estavam enfrentando, eles tiveram a oportunidade de ver Jesus andando por cima do mar. Mas a Bíblia relata que eles estavam tão apavorados, tão assustados, que eles pensaram que era um fantasma. Mas eles conseguiram, no meio daquela tempestade, ouvir a voz do Mestre falando com ele. Jesus ele disse para seus discípulos: olha, tem de bom ânimo, sou eu e não tem mais. Então que você possa ouvir a voz do Senhor falando contigo. Tem de bom ânimo, não tem mais, e sou eu nessa tempestade. Mas outra coisa também que eu aprendo é que o Senhor ele permite a tempestade muitas vezes na nossa vida, mas é para testar a nossa fé. Porque a Bíblia relata que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então Pedro ele teve a oportunidade de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Aí Jesus diz: vem, Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro ele começa a olhar para o lado. Então Pedro agora ele começa a afundar. Então o segredo está aí no meio da tempestade, a gente olhar para Jesus. Pedro ele teve uma oportunidade ali de ter uma experiência sobrenatural, de ir ao encontro do Mestre andando por cima das águas. Mas ele começa a afundar porque ele tira os olhos de Jesus. Então o segredo para que eu e você a gente enfrente a tempestade é a gente olhar para Cristo, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então o Senhor ele fala contigo que essa tempestade ela não é para te matar. Muitas das vezes a gente questiona e a gente diz: Senhor, mas eu estou fazendo a tua vontade, por que eu estou enfrentando essa tempestade? Mas o Senhor ele te diz que é para que tu tenha experiência sobrenatural com Ele e para que tu possa ouvir a voz dele falando contigo. E para que você possa ver o Senhor ele indo ao teu encontro andando por cima do mar e ele dando uma ordem e o mar ele se aquietando. Porque a Bíblia diz que só bastou uma ordem do Senhor e o mar ele se acalmou. Porque Deus ele é aquele que tem o controle do mar e ele tem o controle do vento. Então tudo está sob o comando dele e sobre a direção. Então o Senhor ele está no teu barco e você não vai afundar.